O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, me chamo Karine e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre atualizações em rastreio de câncer de colo. Eu vou tentar conversar sobre o que temos de métodos bem padronizados no SUS, conversar um pouquinho sobre o que tem de métodos novos, né, sendo falados, e também um pouco do manejo, como lidar com os exames alterados que os profissionais vão receber ao longo do processo de rastreio. Eu sou especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, atuo na maternidade escola, faço preceptoria no ambulatório e também atuo externamente. Então, vou tentar trazer um pouquinho para vocês de como é o dia a dia no manejo desses exames que a gente vai discutir. Primeira coisa para a gente entender sobre os métodos de rastreio e como lidar com o resultado dos exames é entender a relação entre o câncer de colo de útero e o vírus HPV. Então, são dois vírus, a gente tem dois grupos principais de tipos de HPV, os HPVs ditos de alto risco, os HPVs de alto risco, que na verdade são os que têm risco oncogênico, e o de baixo risco, que na verdade é o que não tem risco oncogênico. Então, tem paciente que acha que o de baixo risco tem menos risco de causar câncer. Teoricamente, o de baixo risco é o grupo que a gente não vai se preocupar com o potencial oncogênico dele. São eles o 6, o 11, que são os mais conhecidos, que habitualmente causam verrugas genitais, doenças que têm um comportamento benigno, sem probabilidade de progressão para invasão, e que a gente trata, claro, pelo desconforto estético, né, e pela probabilidade de contaminação de parceiros. E o grupo de alto risco oncogênico, que é o HPV que realmente tem o potencial de entrar no genoma celular, causar uma replicação anormal e evoluir para câncer. Esses são 16, 18, 31, 33, 45 e vários outros, né? Dentro do grupo de potencial oncogênico, que é o chamado grupo de HPV de alto risco, a gente tem dois que são considerados de altíssimo risco, que é o 16 e 18. A maioria das pacientes que tem esse vírus não vai desenvolver nada, mas eles têm um potencial maior de evoluir com doença pré-neoplásica e neoplásica. E aí o primeiro ponto importante é essa questão da discordância, né? A prevalência desse vírus é muito, muito elevada, até 80% das pacientes, das mulheres, ao longo da vida, vai ter contato com o vírus HPV e a maioria nunca vai ter nenhuma manifestação. 32% dessas pacientes, inclusive, vão manifestar exames positivos para HPV 16 e ou 18, que são os que têm maior potencial, como a gente já conversou. Mas a maioria não vai desenvolver lesão. Então, ter o vírus é um fator essencial. Virtualmente não existe câncer de colo de útero sem o vírus HPV. A exceção são tipos histológicos menos frequentes, tumor neuroendócrino, sarcomas, linfomas, que eventualmente podem acometer o colo e realmente seguem uma história natural diferente. Mas os tumores mais comuns, escamosos e glandulares, virtualmente 100% deles têm o vírus. Então, ter o vírus é uma condição essencial para desenvolvimento de lesão pré-invasiva e invasiva, mas o contrário não é verdadeiro. A maioria das pacientes que têm o vírus nunca vai desenvolver nada. Então, ao adquirir o vírus, quais são as possibilidades de história natural desse vírus no organismo?
um percentual grande de pacientes. O vírus você vai adquirir o vírus, ele vai ficar latente. O que é o vírus latente? É aquele que não altera, não dá lesão clínica, não dá lesão subclínica, não altera a citologia. A gente só descobre que ele está ali pesquisando o DNA viral nas células da mulher. E ele pode, dessa fase de latência, evoluir para um clearance e ir embora a paciente ficar boa. Então, o primeiro conceito é esse, é que HPV não é uma infecção obrigatoriamente eterna e persistente. A maioria das pacientes vai ficar boa desse vírus, ele passa ali uma média de 2 anos e a imunidade dá conta e a clearance viral e o vírus vai embora. Então, a gente costuma conversar com a paciente que ela está com HPV e não ela tem HPV, porque não é uma infecção que perdura por uma vida inteira. Pode ser, mas não é a regra. O vírus pode não ficar totalmente latente, ele pode dar manifestações típicas de infecção transitória, que são as lesões de baixo grau. Então, quando a gente vê esse termo lesão de baixo grau, ela é a manifestação de uma infecção transitória pelo vírus do HPV, que não tem potencial de virar câncer e que tende à regressão com clearance viral nessa média de 6 meses a 2 anos. Já as lesões de alto grau são as verdadeiras lesões precursoras. Então, todos os esforços de rastreamento visam identificar e tratar as lesões precursoras causadas por HPV. Então, a gente vê que nem sempre o vírus, ao detectar que uma paciente tem o vírus, nem sempre ele vai estar manifestando lesão precursora. Ele pode estar latente, ele pode estar causando infecção apenas transitória, mas há sempre esse potencial. E as lesões precursoras são as lesões escamosas, lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ou as lesões precursoras glandulares, que é o adenocarcinoma in situ. E aí essas são as lesões que têm potencial de progredir para câncer invasor. E aí, o que é que determina se esse vírus vai seguir um caminho mais benigno de latência e depois clearance, só lesão transitória, ou se ele vai realmente causar uma lesão precursora e se vai ou não vai evoluir para um câncer invasivo? São vários fatores, principalmente fatores do hospedeiro. Então, o que a gente vai avaliar nessa mulher? Imunidade, principalmente. As questões imunológicas são as que mais mudam a história natural do vírus. A gente vai ver ao longo dos protocolos que paciente imunossuprimida, a gente tem que ter uma conduta muito mais agressiva, porque nelas o vírus tem um potencial maior, não é sempre, mas tem um potencial maior de evoluir pela via carcinogênica. Existe uma predisposição genética também, não tão bem elucidada, mas é sabido que existe. Tabagismo é outra coisa que muda a história natural do vírus. Pacientes tabagistas de longa data, tabagismo pesado, também tendem a ter uma persistência viral maior. O tabagismo atrapalha o clearance viral. E existem fatores relacionados ao próprio vírus, como a gente já comentou, o 16 e 18 sabe-se que ele tem um potencial oncogênico maior, né? Não é definidor, mas a gente tem que ficar mais atento. E por que rastrear, né? Por que rastrear câncer de colo? Nem toda doença em medicina é passível de rastreamento. E por que a gente fala tanto em rastreio de câncer de colo? Porque é uma doença de incidência ainda elevada no nosso meio, é o terceiro câncer mais incidente em mulheres no Brasil, e é comprovadíssimo que rastreamento reduz mortalidade em até 80%, 90%. Então, é uma doença que se conhece a história natural, a gente tem como detectar e tratar numa fase pré-invasiva, e mesmo que tratado numa fase invasiva inicial, o impacto de redução de mortalidade, melhora de sobrevivência é muito significativo. As questões giram em torno de como rastrear, qual o melhor método, qual a população-alvo ideal para esse rastreamento, em que período, quando rastrear. Então, as vantagens a gente já conversou, mas quais as desvantagens? Há desvantagens? Sim, há, né? Há desvantagens do ponto de vista de custos, há desvantagens de ansiedade. A gente vê várias pacientes com ansiedade a mil, impacto em vida sexual, impacto de vida social por um diagnóstico de HPV, de alguma alteração. Então, a gente tem que manejar também isso. A teoria do pecar por excesso nunca é demais, aqui não é verdade. A gente vai ter que pesar um pouquinho, porque esses diagnósticos, às vezes, vão ter uma repercussão e a gente tem que dosar. Então, a gente vai conversar sobre os impactos, possíveis benefícios ou não de rastrear paciente jovem demais, de intervenções agressivas em lesões transitórias, porque o excesso nem sempre é benéfico por essas questões, incluindo a possibilidade de repercussão de futuro obstétrico. Se a gente começa a indicar procedimentos por excesso, conizações por excesso, aumenta a taxa de pacientes com colo curto, incompetência cervical. Então, intervenções em excesso, principalmente em pacientes jovens, também podem ter repercussão no futuro obstétrico dessas pacientes. Isso tem que estar sempre na balança.
E aí, como rastrear? Quais são os métodos que se tem hoje em dia para um adequado rastreamento de câncer de colo? Citologia é o método mais conhecido, né? Ela ainda é bem válida. A citologia tem uma especificidade muito boa, então se a citologia diz que eu devo ter um verdadeiro precursor de câncer, essa probabilidade de fato é elevada. O problema da citologia é a sensibilidade, ou seja, ela consegue detectar todos os casos? Não, ela não consegue, né? Então, a citologia chega a ter uma sensibilidade de até 40% a 80%. Então, a taxa de falso negativo é muito grande. Então, se uma citologia diz que ali tem uma alteração grave, eu devo procurar porque é bem possível de ter. Mas uma citologia negativa não me tranquiliza 100%. E aí, por isso que há N estudos pensando em como melhorar esse rastreio. E aí surgiram os testes de DNA-HPV. Qual é a grande vantagem do teste? É aquele conhecimento de que, virtualmente sem vírus, não existe lesão precursora. Então, é um teste que o negativo dele tranquiliza bastante. Se eu pesquiso DNA viral e ele vem negativo, isso é bem tranquilizador. Então, a sensibilidade dele é alta demais, porque ele vai pegar todas as pacientes que têm vírus, estão sob um risco aumentado de desenvolver lesão, ele já me sinaliza, mas a especificidade é muito pequena. Por quê? Porque se der positivo, isso diz que a paciente tem um potencial, mas está longe de dizer que ela vai ter lesão, porque a gente já conversou que a maioria das pacientes que têm vírus, na verdade, nunca vai desenvolver nada. E aí as estratégias vão começando a ser estudadas. Então começa a ideia do coteste, que a gente vai conversar também. O que é que se chama coteste? É a citologia associada à pesquisa de DNA viral. E a gente vai conversar onde isso entra nos métodos atuais. Citologia. A gente tem dois tipos principais de citologia. É a citologia convencional e a citologia em meio líquido, que é algo que surgiu mais recente. A citologia convencional é aquela que a gente usa espátula diária, escovinha, colhe o material do colo uterino, passa numa lâmina e essa lâmina é entregue para um microbiologista ler. Desvantagens é o que a gente já conversou. A taxa de falso negativo é elevada. E aí se criou a citologia em meio líquido. O que é a citologia em meio líquido? Você colhe material também do colo, dependendo do kit do laboratório disponibilizado. Pode ser uma escovinha semelhante na espátula de ar, que você colhe ectossepse, depois canal, ou existem algumas marcas que a coleta é tudo numa escova só, né? Uma escovinha que já colhe ecto e endossex. A grande diferença é que esse material da espátula ou da escova você não vai colocar numa lâmina, você vai colocar ele num líquido dentro de um copinho. E aí essas células se soltam no líquido e o líquido inteiro vai ser enviado para o laboratório. Então, de forma automatizada, uma máquina tira as células desse líquido e transforma num esfregaço que é entregue ao patologista. Então, a grande vantagem é que gera um fundo limpo, né? A máquina separa as células de outros materiais que atrapalhariam a leitura, faz uma distribuição homogênea de células e, teoricamente, teria melhor sensibilidade, porque gera também menos resultados insatisfatórios. Só que os estudos não mostraram essa grande melhora de sensibilidade. Então, em se falando de taxa de falso negativo, a citologia convencional ainda é bem equivalente à citologia em meio líquido, e aí isso é muito importante reforçar, porque a nível de saúde básica, de SUS, o que a gente dispõe é a citologia convencional. E é importante reforçar, então, que ela ainda tem valor, sim, ela pode e deve ser utilizada. A citologia em meio líquido pareceu muito promissora nesse sentido de diminuir falso negativo, mas nem foi. Então, a nossa boa e velha citologia ainda tem espaço suficiente. A grande vantagem do meio líquido é que essa célula liberada nesse material do meio líquido realmente é essencial para quando você vai fazer pesquisa de DNA-HPV. Então, não dá para pesquisar DNA-HPV no material colhido e disposto numa lâmina de vidro. Então, se eu quero pensar em pesquisar vírus, realmente eu tenho que ter o kit do meio líquido. Mas só para citologia, a convencional na lâmina vai ter o mesmo valor do meio líquido. E reforçando, né? A gente está falando aqui dos falsos negativos da citologia, boa parte desses falsos negativos é inerente ao método, mas muito desse falso negativo também é relacionado à coleta. Então, só reforçando que é importantíssimo a coleta ser realizada do local correto, porque a coleta da citologia nada mais é do que pegar célula esfoliada ali daquele colo. Então, é importantíssimo. Especular adequado, boa visualização do colo uterino, colher separadamente ectossepse e depois endossepse, colocando as lâminas todas no canal endocervical. Dispor esse material na lâmina de modo a evitar a sobreposição. Então, não é para a gente estar passando a lâmina e a escova várias vezes no mesmo lugar,
porque isso faz mais sobreposição e mais maceração de células. E outra coisa importantíssima, assim que colocou na lâmina, fixar de imediato e identificar, porque deixar a lâmina secando ao ar livre, mesmo que por poucos minutos, é outra coisa que impacta na qualidade daquele material. E os testes da NHPV, né? A gente já comentou, eles só podem ser feitos através do material do meio líquido, né? Não tem como fazer se eu não dispor desse material. Quais são os testes da NHPV que se dispõem hoje em dia? A gente tem a captura híbrida e o PCR. Diferenças. A captura, você vai me dizer, HPV de alto risco, positivo ou negativo. E o PCR, ele consegue me dizer, inclusive, o tipo. Ele consegue me especificar se é 16, 18 ou os demais. E só reforçando que a gente está falando de pesquisa de HPV de alto risco. Não faz sentido, não muda nenhuma conduta pesquisar vírus de baixo risco. Porque a gente já viu, vírus de baixo risco é o que não tem potencial de oncogênico, ele não vai ter nada a ver com a história natural do câncer, de lesão precursora, então ele não vai mudar nosso manejo. Quando a gente pesquisa HPV de alto risco. E aí o grande valor desses exames é, como já foi comentado, o alto valor preditivo negativo. Quando eu tenho um teste positivo, vi que a paciente está com HPV, isso pode não ter significado nenhum, eu vou precisar de outras ferramentas para avaliar se essa paciente tem ou não tem alguma lesão precursora. Mas se eu tenho um vírus negativo, principalmente um PCR negativo, isso tem um valor tranquilizador muito importante. E aí, quais são as diretrizes seguidas no Brasil hoje em dia para rastreamento de câncer de colo? Então, o que o nosso Ministério da Saúde diz e que a gente deve seguir, principalmente nos contextos de saúde básica, onde a gente não dispõe de outros métodos. Citologia ainda é um método padrão de rastreio no nosso meio. Ela pode e deve ser utilizada ainda com segurança. Então, a citologia convencional, inicialmente com intervalo anual, depois de 2 negativos, vai para o trienal. Então, primeira pergunta que surge normalmente é por que não se faz mais o rastreio anual, que culturalmente é tão bem divulgado, né? A coisa da prevenção todos os anos. Porque os estudos mostraram que aumentar a prevenção para anual não melhorou o impacto de mortalidade, aumenta muito o custo e aumenta muito também a questão da ansiedade, dos falsos positivos, e aí os custos indiretos também já relacionados a paciente, nas várias idas ao serviço. Então, o anual, fazer a citologia anual, não muda. Periodicidade, entre 25 e 64 anos. Por que essa faixa etária? Por que não rastrear antes de 25? Por que não depois de 64? Quando se coloca isso no protocolo, ninguém está dizendo que não existe câncer de colo abaixo de 25 anos. A questão é, a incidência de câncer de colo abaixo de 25 anos é tão baixa que não justifica, a nível populacional, rastrear essa população inteira abaixo de 25 anos. Outra questão, nessa população abaixo de 25, é o pico de incidência de infecções por HPV, e nessa população, a infecção geralmente tem um caráter transitório. Então, nessa população abaixo de 25 anos, você vai ter uma incidência muito baixa de câncer e de lesões precursoras, e uma elevada incidência de manifestações transitórias da infecção viral, que são as lesões de baixo grau, que a gente já conversou. Identificá-las e tratá-las não vai mudar a incidência de câncer, porque elas não têm esse potencial. Então, a nível populacional, a recomendação é começar o rastreio aos 25. Mas é claro, a gente tem que entender essa recomendação, porque eventualmente é possível e é necessário individualizar. Então, pacientes que tiveram início de vida sexual muito precoce, isso pode ser individualizado. Pacientes que têm alterações imunológicas. Então, esse protocolo a gente deve entender para saber individualizar. Não rastrear após os 64. Por quê? Qual é o sentido disso? Uma paciente que foi adequadamente rastreada ao longo da vida, que tenha pelo menos exames recentes dos últimos 5 anos, a probabilidade dela desenvolver algo novo depois dos 64 é muito pequena. Então, por isso que se preconiza o encerramento do rastreamento nessa faixa etária. É zero a incidência de câncer depois disso? Não, mas é tão pequena que não justifica rastrear uma população inteira dessa idade em busca de uma doença cuja incidência, de novo, ou seja, de uma paciente que não tinha nada e desenvolveu do zero, após os 64, vai ser baixa. E fazendo comparativo com outros guidelines do mundo, só para a gente entender aonde estamos, né? A gente vai citar um bocado aqui ao longo da aula as diretrizes da SCCP, que é a Sociedade Americana de Colposcopia.
Para a gente ter noção, eles preconizam o mesmo intervalo de faixa etária do Brasil. Rastreio entre 25 aos 65 anos. Então, a gente não está distante disso. O que muda é o método. Realmente, eles já preconizam há algum tempo, rastrear pelo teste HPV, isoladamente, inclusive. E aí, a depender do resultado do teste, manejar essa paciente. Mas eles ainda aceitam, se você estiver num contexto que não dispõe, rastrear pela citologia convencional no mesmo intervalo que é preconizado no Brasil, a cada 3 anos, né? Relembrando um dado importante, que a gente só vai interromper o rastreio aos 65 anos naquela paciente que nunca teve, pelo menos nos últimos 25 anos, nenhum histórico de lesão precursora ou invasiva, e aí sim a gente poderia liberar. Mas talvez teremos novidades em breve, né? Esse ano foi lançado um parecer do Conitec reconhecendo o valor desses testes moleculares de detecção do HPV no rastreio. Então, o Ministério da Saúde já está se posicionando nesse sentido, que os testes de detecção de HPV realmente são mais sensíveis do que a citologia, têm um potencial de reduzir incidência e mortalidade, e foi lançado um parecer preliminar favorável à incorporação dessas técnicas de detecção de DNA HPV oncogênico por PCR nos ambientes do SUS. A gente não sabe ainda quando isso vai chegar na prática para a gente, mas é interessante já perceber que os órgãos estão caminhando nesse sentido para a incorporação da técnica, inclusive a nível de saúde básica. E aí, as situações especiais, todo mundo a gente vai se guiar por essas diretrizes, né? As situações diferentes. Primeiro ponto, paciente sem atividade sexual não tem indicação de rastreamento. Né? Então, algo que se fazia no passado, de colher citologia de criança, sem espéculo, com cotonete, isso não tem indicação, desde que ficou comprovado que os cânceres de colo são todos por HPV, e o HPV é uma doença virtualmente de transmissão 100% sexual, não tem indicação de rastrear quem não tem exposição à atividade sexual. Se falando virtualmente, porque em medicina é muito difícil bater o martelo do 100%, existem casos relatados de HPV em pacientes sem vida sexual, mas é aquele mesmo raciocínio. São casos pontuais que não justificam a mudança de protocolo de rastreio. Isso vai ser exceção da exceção. Gestantes, pode colher citologia tranquilamente. A gente deve colher citologia da gestante, inclusive com a escovinha de canal, normalmente. Né? Não é um exame obrigatório no pré-natal, mas é uma boa oportunidade. Então, durante o pré-natal, vale avaliar se essa paciente está com seu rastreio em dia, e se ela não tiver, você aproveita para colher. Se tiver em dia, não precisa colher só porque está gestante. Né? Pós-menopausa, as recomendações são iguais, só lembrando que pode ser necessário estrogenizar, se colo e vagina estiverem muito atróficos. E a situação das esterectomizadas, né? A maioria das pacientes que já fez cirurgia, que não tem útero e colo uterino, não vão se beneficiar de rastreamento. Essas pacientes podem ter alta do rastreio de colo. Mas é preciso checar se o histopatológico da peça, do útero, realmente veio negativo, se não teve nenhum achado incidental de lesão precursora ou invasiva no colo, e se antes da esterectomia, essa paciente também não tinha tido. Porque se ela tiver tido alguma lesão precursora prévia, mesmo tirando o útero depois por uma miomatose, por uma doença benigna, ela tem que continuar no rastreio. E aí seria fazendo citologia ou PCR, dependendo da técnica, de cúpula vaginal. Então, ainda sobre situações especiais, a situação das imunossuprimidas, como a gente já comentou, é um grupo bem peculiar. Por quê? Porque essas pacientes têm uma tendência de ter uma história natural mais agressiva do vírus. Então, nesse grupo, o rastreio vai começar logo após a atividade sexual, independente da idade. Os intervalos vão ser inicialmente semestrais e depois ela vai para o anual. Ela nunca vai para o trienal. E em imunossupressões graves, mais graves, como a retrovirose com CD4 abaixo de 200, o rastreio deve ser semestral. E se eu for usar o teste HPV para screening? Como é que eu devo lidar com os resultados dele? Então, a primeira questão é entender a limitação do teste. Boa parte da população feminina vai ter um teste positivo para HPV sem ter nenhuma lesão verdadeiramente precursora. E aí, como é que a gente faz para não gerar um monte de encaminhamento para colposcopia desnecessário? E aí, há vários estudos nesse sentido, tentando triar quais pacientes que estão com HPV têm um risco maior de lesão precursora, para ser aquelas que eu realmente preciso para uma colposcopia, né? Então, o grupo mais bem estudado de que tem benefícios são as pacientes que têm especificamente o vírus 16 e ou 18, ou as que têm citologia alterada
juntamente com HPV positivo. Então, organizando esse raciocínio, esse é o protocolo de triagem americano, em que eles propõem triagem por teste de HPV isolado. Se já identificar que ela está com 16 ou 18, colposcopia imediata e seguia pelos resultados da colpo e da biópsia. Se der negativo, rastreamento, ok, repete só com 5 anos. E se der positivo, mas não 16 ou 18, ela iria para a citologia. Se a citologia der alterada, que iria para uma colposcopia. Essa proposta bate com que a proposta da SCCP bate com o que já foi lançada pela Febrasgo desde 2016. Então, a Federação de Ginecologia e Obstetrícia fez uma proposta ao Ministério da Saúde, já colocando essa ideia da gente rastrear também no Brasil, isoladamente com PCR, encaminhando para a colposcopia, se for 16 ou 18, e fazendo citologia nos demais casos de HPV positivo. Isso ainda não está instituído a nível de SUS, mas a gente já viu que há pareceres favoráveis, pode ser que logo a gente chegue num protocolo semelhante. E por fim, para falar de técnicas de rastreamento, é importante citar sobre a autocoleta. O que é a autocoleta? Né? Consiste na própria paciente colher o material vaginal sem precisar ir a um serviço de saúde, fazer exame especular. E aí, como foi dito, citologia não funciona e provavelmente nunca funcionará, não vai ser cogitada por autocoleta. Porque citologia, como a gente viu, um passo essencial é a identificação adequada do colo, coleta do local correto. Isso não dá para a própria paciente fazer. Mas os testes de detecção de DNA HPV são extremamente sensíveis. Se a paciente colher da própria vagina, ele já tem uma acurácia quase tão boa quanto, praticamente igual à coleta do colo. Então, a autocoleta para rastreio por teste de HPV pode ser uma estratégia, sim, para situações excepcionais. Isso pretende substituir o rastreio habitual feito por um profissional de saúde? Não, mas tem uso em situações de mulheres que rejeitam o exame por questões culturais, homens trans, moradoras de áreas muito distantes, porque aí a ideia é, a paciente recebe aquele potinho do meio líquido e uma escova, ela mesma colhe ali de terço médio, inferior de vagina, coloca no potinho e entrega aquilo na unidade de saúde mais próxima. Então, as estratégias de rastreamento habitual no Brasil, e a gente vê que se reflete com o que acontece no restante do mundo, se baseiam na citologia, convencional ou meio líquido, no teste de HPV, que pode ser usado isoladamente, ou como coteste, que seria a junção dos dois exames. E o teste de Schiller e o teste do ácido acético, né? É uma dúvida muito frequente quando a gente está com os estudantes no ambulatório, porque é algo culturalmente muito feito no nosso meio, rastrear através desse exame do colo, e isso não está nos guidelines, não está no manual do Ministério da Saúde, não está nos manuais de outros países. Então, a gente deve ou não deve aplicar esses corantes, esses reagentes durante a coleta de citologia, a gente deve ou não deve se basear nos resultados deles para indicar uma colposcopia, né? O que existe de literatura nesse sentido? O teste de Schiller e o teste do ácido acético, eles são reconhecidos pela OMS como um método de prevenção de câncer de colo, mas a gente tem que entender suas limitações. Então, eles podem ser reconhecidos em países subdesenvolvidos, mas essa interpretação visual a olho nu, que aqui a gente não está falando do ácido acético e do Lugol na colposcopia, é a olho nu na hora da coleta da cita. Então, eles têm uma acurácia muito baixa. A interpretação é muito subjetiva, a interpretação varia demais de um observador para o outro e tem elevadas taxas de falso positivo. Então, rastrear por teste de Schiller e ácido acético gera muita indicação de colposcopia, muita ansiedade, muito custo, muitas vezes desnecessários. Então, é importante entender que esse método existe, tem validade em ambientes de elevada incidência de câncer, com baixo acesso aos rastreios padronizados, mas a gente tem que entender as limitações do método e aí entender que, pelo menos, deve ser exigido um treinamento adequado daquele profissional de saúde que vai executar esse rastreio dessa forma. Um outro artigo também reforçando a ideia de que esses testes são muito subjetivos, tem muito falso positivo, então eles podem ser aceitáveis em áreas de elevada incidência, com baixo acesso aos rastreios, mas saber reconhecer as limitações e reconhecer a necessidade de um treinamento mínimo do profissional que vai fazer esses testes.
E a questão dos pólipos cervicais, né? Identificar, rastrear a pólipo cervical com o exame especular, identificar esses pólipos, encaminhar para a colposcopia. Isso é um método de rastreio, identificar esses pólipos aumenta a minha detecção de câncer de colo, de lesão precursora, vai diminuir a mortalidade. Achei um pólipo no exame especular, e agora, né? Esses pólipos são bem frequentes, pólipo endocervical, ele afeta até 10% das pacientes, então a incidência durante os exames especulares de rastreio é elevada. Eles podem, inclusive, ter uma recorrência significativa, né, até 6%. A maioria deles, eles vão vir do canal endocervical, mas eles também podem ter sua base na própria ectocele. E o principal, a gente vai ver, é identificar se ele está ou não relacionado a sintomas. Então, quais são os sintomas que eu devo pesquisar numa paciente que eu encontro um pólipo? Se ela tem sangramento intermenstrual, sangramento na hora da relação, que é a sinusorragia, sangramento pós-menopausa, corrimento mucoide abundante, que pode estar sendo produzido por esse pólipo. Por que isso? Porque vários estudos mostram que malignidade no pólipo é algo bastante raro, para não dizer inexistente, né? Os pólipos que têm uma patologia subjacente, ou seja, que ao tirar o pólipo e mandar para a histopatológica, foi identificada alguma alteração, foram encontrados quase que exclusivamente em pacientes sintomáticas. Então, encontrei um pólipo cervical. Primeira coisa é avaliar se essa paciente tem sintomas. Pólipos sintomáticos são necessários ser submetidos à intervenção. E colher uma citologia. Porque se a citologia for normal e o pólipo for assintomático, não existe indicação formal, essencial, de remoção desse pólipo, nem de investigação de cavidade endometrial. Porque às vezes também existe isso. Se eu vejo um pólipo no colo, eu vou pesquisar se tem pólipo no endométrio. Não existe indicação formal nesse sentido. Então, o que é indicação formal? Remover pólipo cervical sintomático ou com alteração citológica. Os demais casos não têm indicação formal, a gente vai avaliar caso a caso. Aqui um outro estudo trazendo essa mesma situação de que esses pólipos, nesse estudo, também não representaram um risco adicional de lesão pré-invasiva, mesmo nas pacientes que tinham pólipo com HPV positivo, desde que assintomáticas e com citologia negativa, né? Então, nesse estudo também, ele trouxe que não há uma indicação clara de excisão dos pólipos nas pacientes assintomáticas com citologia normal. Mas traz a inquietação de que adenocarcinoma cervical subjacente no pólipo, muitas vezes é um desafio diagnóstico, então a gente deve olhar para essas pacientes com cautela, pesquisar bem por sintomas, colher uma citologia bem colhida, mas não existe indicação formal de encaminhar todas com urgência para avaliação. E aí vamos para o manejo, né? A gente fez a nossa propedêutica, eu estou aqui me rastreando minha paciente baseada na história clínica dela, na citologia, tem ou não tem um teste de HPV, e eu vou receber essa paciente no retorno com resultados. Como é que eu devo me guiar? Quem eu vou encaminhar, quem eu não vou? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para entender o manejo, é aquele conceito antigo de NIC 1, que vira NIC 2, que vira NIC 3, não existe mais. Então, o conceito de que, se eu tratar precocemente, se eu tratar um NIC 1, eu vou estar prevenindo que progrida para o NIC 2, para o NIC 3 e para um câncer. Não, né? Então, assim, tratar NIC 1, que atualmente é chamado de lesão de baixo grau, não é um método de prevenção de câncer, porque lesão de baixo grau nasce baixo grau e morre baixo grau. A lesão de alto grau já nasce como alto grau. E aí ela é o termo atual dos antigos NIC 2 e NIC 3, né? Ela é o verdadeiro precursor de câncer. Então, todos os esforços de rastreamento visam identificar a lesão de alto grau e tratar a lesão de alto grau. A gente acaba identificando lesão de baixo grau? Sim, mas intervir nelas não vai modificar a mortalidade nem incidência de câncer. O que a gente tem que ficar atento nas pacientes com lesão de baixo grau é porque essas pacientes, a lesão de baixo grau, normalmente é causada por HPV, inclusive os HPVs oncogênicos. Então, essa paciente, entenda o vírus, ela tem um fator de risco para vir a desenvolver uma lesão precursora. Mas tratar o baixo grau não vai entrar como um manejo que diminuiria a incidência de câncer. Então, reforçando, o grande objetivo do rastreamento é identificar a lesão precursora, que é o alto grau. A lesão de baixo grau histológica, ela é reflexo da replicação benigna do vírus, deve ter um manejo conservador. E a lesão de alto grau é o verdadeiro precursor de câncer. E a citologia, né? O que ela me diz de tudo isso? A citologia fecha meu diagnóstico? A gente tem que entender que a citologia ela é uma sinalização de suspeição. Quem fecha o diagnóstico é histopatológico, né?
histopatológico de um grande espécime. Histopatológico de fragmentos também vai ter suas limitações. Mas a citologia, ela é ela me traz uma suspeição. E as várias gradações de citologia, ASC-US, ASC-H, lesão de baixo grau, lesão de alto grau, lesão glandular, elas vão me trazer probabilidades. Então, a gente deve interpretar a citologia como qual é a probabilidade de uma paciente que tem esse laudo ter ou não ter um verdadeiro precursor. Então, é assim que a gente deve olhar para cada laudo. Se eu tenho um laudo ASC-US, eu já sei que a probabilidade dessa paciente ter um verdadeiro precursor que vai precisar de intervenção é de 6 a 11%. Já se eu tenho uma citologia de lesão de alto grau, isso me confirma 100% o diagnóstico de lesão precursora? Não, mas me dá uma elevadíssima suspeição. Até 75% dessas pacientes vão realmente ter esse diagnóstico confirmado. Então, um conceito adicional, além de interpretar a citologia como grau de suspeição, é entender que o manejo deve ser baseado em risco do contexto como um todo, e não só naquele laudo que eu estou recebendo ali naquele momento. Então, para cada paciente, a gente vai avaliar a idade, questões outras, como já foi conversado, questões imunológicas, tabagismo, o resultado do teste atual, o resultado de testes prévios, porque uma citologia com alteração grave agora, e uma citologia anterior negativa. Pronto, uma exclui a outra? De forma nenhuma. A gente já viu que os resultados negativos da citologia, a gente tem que olhar com uma certa cautela. Sinais e sintomas. Então, a paciente que tem um sangramento anormal, ela deve ser investigada, às vezes mesmo com uma citologia negativa. Uma paciente que tem uma sinusiorragia persistente, é indicação de broncoposcopia. Né? Então, o conceito de que o mesmo laudo pode requerer diferentes condutas a depender do contexto. Avaliar pelo menos essas questões: idade, comorbidades, tabagismo, exames atuais e prévios e presença de sintomas. Então, o manejo atual de laudos citológicos, né? O resultado de laudo citológico, quando vem lá escrito, alterações celulares benignas. Esse laudo é bem tranquilizador, a prevalência de lesão precursora é muito baixa e essa paciente pode ser liberada para seguir o rastreamento habitual. Quando eu tenho achados microbiológicos escritos no laudo da citologia, que quase sempre vem, né? Lactobacilos, cocos, outros bacilos, inflamatório inespecífico, que é uma coisa que inquieta muita gente, isso não tem significado clínico. Esses micro-organismos, esse inflamatório, não caracteriza infecção, então esses achados não vão modificar a minha conduta. Já quando eu tenho citologia insatisfatória, isso significa o quê? Significa que o esfregaço não pode ser avaliado adequadamente, seja por ter uma leitura prejudicada por sangue ou por algum outro artefato lá na lâmina, ou porque o material veio sem celularidade suficiente. Então, a citologia insatisfatória, ela realmente precisa ser repetida, idealmente depois de corrigir o que alterou-lhe a acurácia do exame. Uma outra situação que gera inquietação é quando eu tenho uma citologia negativa, ok, resultado final negativo, mas nos epitélios examinados vem descrevendo que não houve amostragem de tecido glandular ou tecido metaplásmico. O que significa isso, né? Quando a gente vai colher a citologia pela técnica correta, a gente deve colher lá da ecto e da endosservice, e aí pegar a amostragem de célula glandular ou metaplásica é um indicador indireto de boa coleta, né? Significa que eu colhi do canto certo, eu colhi da zona de transformação, porque esse é o local onde surge a maioria das lesões pré-invasivas e invasivas. Então, quando encontra, isso é bem tranquilizador. Não encontrar essas células das duas, ou realmente não foi colhido o local correto, né? Às vezes um espéculo mal posicionado, não colhido do colo, colhido de vagina, ou essa junção escamocolunar está muito lá dentro do canal, o que acontece com pacientes hipoestrogênicas na menopausa. Então, avaliar essas questões. O primeiro ponto é avaliar se foi colhido do colo adequadamente mas entender que isso não invalida essa citologia. Ela realmente é uma citologia limitada, ela pode não propiciar todos os benefícios do exame, mas ela pode ser aceita, você só não vai liberar essa paciente para o intervalo trienal. A proposta é repetir com 1 ano. E aí vamos para os laudos propriamente, para a gente finalizar, né? Quando eu tenho um ASC-US, o que significa essa sigla? É atipia escamosa de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica. É a atipia citológica mais comum, né, para quem trabalha em programas de rastreio, é o laudo que vem mais comumente dentro dos alterados. E como é que eu devo olhar para esse resultado? Essa paciente, essa citologia me diz que essa paciente tem uma probabilidade de ter uma lesão precursora na faixa de 6 a 11%. Prevalência de câncer baixíssima. Então, as condutas vão ser mais conservadoras. Por quê? Porque a probabilidade de eu precisar de uma intervenção naquela paciente é muito pequena. Eu posso dizer que é 0?
Posso não. Então, quando eu estou no ambulatório de colposcopia, que vem uma paciente referenciada, eu não vou deixar de fazer. Ela tem os 6 a 10% de chance dela. Mas compensa encaminhar todo mundo com ácido para colposcopia? Não compensa, porque 90% das pacientes vão estar fazendo aquele exame de forma desnecessária. Então, o que é que os protocolos orientam, né? No Brasil, as recomendações do INCA, repetição da citologia, aí o intervalo vai depender da idade, e nos Estados Unidos e em vários outros locais, inclusive, também como proposta da Febraso aqui para o Brasil, seria fazer o teste de HPV. Se a gente dispor, o ASCOS é uma das situações que mais se beneficiam, porque se eu tenho um ASCOS sem HPV, isso é tranquilizador a ponto de eu não precisar encaminhar essa paciente para a colposcopia e ficar só no acompanhamento. Um ASCOS que tem vírus, aí aumenta a chance dela estar naquele grupo e ela tem indicação de ir para a colpo. Então, no Brasil, principalmente a nível de saúde pública, onde a gente ainda não dispõe das técnicas de PCR, repetir essa citologia entre 3 meses, entre 3 anos a 6 meses, a depender da idade. Nas pacientes mais jovens, a gente vai espaçar bem essa repetição. Por quê? Por aquele entendimento de que, abaixo dos 25 anos, a probabilidade desse ASC-WES representar uma infecção transitória e não representar realmente a presença de um precursor de câncer é muito mais alto. Um ASC que surge após os 30 anos já tem uma probabilidade maior, pela própria história natural do vírus. Então, a gente já repete mais precoce. E aí, em persistindo a alteração, a paciente será encaminhada para a colposcopia. Nas imunossuprimidas, não tem tudo isso, vai direto para a colposcopia, porque é sempre um grupo de maior risco. Lesão de baixo grau. Quando eu tenho uma citologia com descrição de lesão de baixo grau, voltando àquele entendimento. Se a citologia me diz lesão de baixo grau, esse diagnóstico não está totalmente fechado ainda, é uma suspeição. Então, qual é o X da questão? É que quando a citologia me diz lesão de baixo grau, isso pode ser um subdiagnóstico, e quando essas pacientes são investigadas até o fim, encontra-se uma frequência de verdadeiro precursor, ou seja, de lesão de alto grau, e numa faixa de até 20% dos casos. Então, o manejo da citologia de baixo grau varia entre repetir ou encaminhar direto para a colposcopia, de acordo com as escolas. Repetir por quê? Porque, na verdade, a taxa de regressão e de aquilo representar uma infecção transitória é muito elevada. Mas algumas escolas valorizam muito aquele 20% de já ter um diagnóstico mais grave subjacente e encaminham direto. Então, reforçando o quê? Lesão de baixo grau, normalmente, ela é causada por subtipos oncogênicos do HPV, inclusive podendo ser 16 e 18. Em mulheres jovens, costuma ter uma taxa de regressão muito importante. A gente não está preocupado com a progressão da lesão de baixo grau para a lesão de alto grau, isso é extremamente incomum. Mas a gente tem que estar atento para a possibilidade de, já que isso é só uma citologia, a possibilidade de ser um subdiagnóstico. E, na verdade, essa paciente, ao ser submetida a um procedimento excisional, tem uma lesão precursora subjacente. Então, no Brasil, a recomendação é repetição da citologia e, se mantiver alteração, encaminhar essa paciente para a colposcopia. Então, a gente repete por quê? Porque se tiver um verdadeiro precursor subjacente, esse achado vai se manter e a paciente vai acabar indo para uma colposcopia. De novo, mesmo raciocínio em pacientes abaixo de 25 anos. A probabilidade de ter esse diagnóstico subjacente mais grave é muito menor. A imensa maioria das pacientes vai representar uma infecção transitória, que vai atender ao clínico, então a gente repete com um intervalo muito maior. E nas imunossuprimidas, nada desse tempo, vamos direto para a colposcopia. Nos protocolos americanos, eles já são um pouco mais invasivos na citologia de baixo grau. Se não tem teste de HPV disponível, eles já encaminham todas as citologias para a colposcopia. Quando tem o teste, aí eles fazem, porque se vier HPV negativo, ficam só no segmento, né? Eu gosto de trazer essas informações para a gente comparar, porque a depender do contexto que se está, você pode seguir uma escola ou mais a outra, né? Eu estou num contexto de paciente bem orientada, que eu tenho disponibilidade de um serviço próximo, sem grandes custos, Posso encaminhar a citologia de baixo grau direto para a colposcopia? Posso, né? Então, assim, tem justificativa para isso. Eu estou atendendo uma paciente numa área super distante, rural, difícil acesso. Se eu indicar uma colposcopia, vai ser difícil para essa paciente. Mas, por outro lado, ela tem um acompanhamento bom comigo. Eu faço um programa aqui onde eu estou regularmente vindo colher citologia. Ela tem como voltar para mim em 6 meses a 1 ano. Eu posso, com segurança, recomendar o acompanhamento. Então, é importante entender as diferentes recomendações, porque dependendo num mesmo país, num mesmo Brasil, a gente às vezes vive em vários contextos diferentes
E pode ser interessante ter manejos diferentes que podem ser tomados com segurança. Então, de um modo geral, essas chamadas alterações citológicas menores, ascos e lesão de baixo grau, elas devem ser interpretadas com cautela, principalmente em pacientes jovens, porque tem um percentual de regressão espontânea muito elevado. As intervenções devem sempre equilibrar riscos e benefícios. Se disponível o teste HPV, ele vai ajudar bastante aqui, né? Então, um resumo sobre essas alterações citológicas ditas menores, que é o ascos e a lesão de baixo grau. Elas são ditas alterações menores porque elas têm uma menor probabilidade de representar um verdadeiro precursor de câncer, né? Então, nessas situações, a gente deve olhar para esses laudos com um olhar mais parcimonioso, especialmente em pacientes jovens, porque elas tendem a ter o percentual de regressão dessas lesões nessas pacientes é bem elevado, a probabilidade de esconder um verdadeiro precursor nesse grupo é baixa. Em pacientes mais velhos, que têm outros fatores de risco, por outro lado, a gente deve avaliar possíveis benefícios de uma avaliação, de uma conduta mais ativa, como encaminhamento para a colposcopia, mas sempre pesando risco-benefício. Risco-benefício de uma abordagem exagerada numa paciente cuja probabilidade de ter lesão grave é mínima, e risco também de não subestimar numa paciente que tem uma probabilidade maior de ter lesão subjacente. E nos contextos em que for disponível, nessas alterações menores, o teste de DNA-HPV pode sim ajudar bastante. Então, na indisponibilidade do teste de HPV, uma paciente com ASCO-S ou lesão de baixo grau, eu vou preferir encaminhar direto para a colposcopia ou segmento com citologia, né? O manual do Ministério da Saúde, do INCA, preconiza repetição, acompanhamento com citologia. Se em algum momento se repetir, vai para a colposcopia. Mas a conclusão geral é avaliar sempre risco-benefício. Então, numa paciente jovem, sem os fatores de risco, sim, seguir o manual, porque realmente a probabilidade é mínima. Em pacientes mais velhos, então, avaliar idade, sintomas, possibilidade de adesão a esse acompanhamento, alteração em exames prévios, né, ter esse entendimento que em algumas situações realmente vai ser benéfico esticar um pouquinho e já encaminhar direto para a colposcopia. Isso não deve ser a regra, mas as situações em que vai valer a pena. Há outras situações especiais, né? Só recapitulando, gestante não muda nada, vou tomar a mesma conduta de acordo com a idade. Na menopausa, o que pode mudar é que é benéfico tratar o componente de atrofia, porque muitas vezes esse ASCO-S, na verdade, pode representar só uma atrofia de colo e ao tratar a atrofia, essa citologia já normaliza, aí não precisaria encaminhar, né? E nas imunossuprimidas, sempre colposcopia imediata. Quando, por outro lado, a citologia vem com ASC-H, atipia escamosa e significado determinado, não podendo excluir lesão de alto grau. Então, já é um laudo menos frequente dentre os laudos alterados, e aqui já tem que ter uma atenção bem maior. A probabilidade dessa paciente ter um verdadeiro precursor chega a quase 68%. Então, essa paciente tem que ser encaminhada direto para a colposcopia, sim. Na citologia de células glandulares atípicas, da mesma forma, é um achado de menor prevalência, mas tem um risco importante de malignidade subjacente, tanto malignidade escamosa como malignidade glandular. Então, elas têm esse achado citológico, tem uma associação com lesão precursora até 56%. Pode também estar relacionado a alterações benignas? Pode. Pólipos endocervicais, endometriais podem gerar uma alteração na citologia que venha como um AGC? Pode. Mas a gente só pode dizer que é isso depois de fazer um acompanhamento completo. Então, laudo citológico AGC sempre encaminha para a colposcopia, inclusive com avaliação endometrial concomitante, se a paciente tiver mais de 35 anos ou sangramento uterino anormal. Quando a citologia vem com lesão de alto grau, então é a alteração citológica que tem uma das maiores especificidades, ou seja, a probabilidade desse diagnóstico realmente se confirmar na histologia é de até 75%, tem um achado tem uma especificidade muito elevada, e aí conduta sempre ativa. Então, citologia com lesão de alto grau, encaminhar direto para a colposcopia, e muitas vezes na colposcopia a gente vai fazer direto a esse exame. Então, nunca apenas repetição. Por quê? Aí é lembrar daqueles conceitos sobre a acurácia nos exames. Se eu tenho uma citologia com lesão de alto grau, e aí opto só por repetir, e na repetição a citologia vem negativa, esse negativo da citologia é confiável? Me tranquiliza? Não, não tranquiliza. Então, a citologia tem um valor preditivo negativo ruim. Por outro lado, quando ela diz uma alteração grave, eu devo sim confiar e pesquisar e investigar.
Então, esses achados citológicos que foram citados por último, AGC, ASC-H, lesão de alto grau, sempre colposcopia imediata. Muitas vezes a gente na colposcopia já vai ter condutas mais agressivas, de acordo com outros parâmetros de idade, achado colposcópico, e uma citologia negativa depois disso não tranquiliza. E aí a paciente realmente foi encaminhada, tratou uma lesão precursora e agora? Pronto, ela volta para a saúde básica e volta a fazer o rastreio habitual? Não, né? Então, assim, uma vez sendo submetida a um tratamento de lesão precursora, a paciente sai daquele script de rastreio habitual. Por quê? Porque as lesões precursoras, mesmo que adequadamente tratadas, com margens livres, pelo melhor método possível, elas têm um potencial de recorrência. Então, a recorrência pode chegar até 18%, 20%, e é principalmente nos primeiros 2 anos. Então, a maioria dos serviços de colposcopia, de tratamento, acompanha essas pacientes logo após. Assim. No nosso serviço, a gente costuma manter a paciente no serviço terciário por até 2 anos, mas se a paciente voltar para a saúde básica, não tem problema, ela pode ficar sendo acompanhada com citologia, mas inicialmente tem que ser semestral, por 1 a 2 anos, anual até o 5º ano, e só depois disso ela volta para o rastreio trienal. Então, identificamos lesão, tratou, ela não volta imediato para o rastreio habitual. Por isso que, lá quando a gente estava discutindo sobre periodicidade do rastreio, foi colocado que é importantíssimo perguntar pelos exames prévios, pelo histórico de tratamentos, porque as pacientes às vezes vêm, diz que veio só para colher, mostra o resultado e não conta o que ela teve ano passado, no retrasado. Então, o histórico prévio pode mudar essa periodicidade de rastreio. E aí, um outro reforço, né? Paciente que teve lesão precursora, fez o tratamento direitinho e acabou tirando o útero por outro motivo, fez uma esterectomia. Mesmo assim, essa paciente é mantida no rastreio. A gente só vai liberar do rastreio de câncer de colo, paciente esterectomizada, se ela nunca tiver tido lesão precursora, nem prévia, nem na peça da esterectomia. Porque essas lesões podem recidivar e aí recidivariam na vagina. E um último lembrete, então, fazendo um compilado sobre as pacientes jovens, abaixo de 25 anos, né? Então, são as pacientes em que a gente deve ter um manejo sempre tendendo mais ao conservador. Elas têm uma incidência muito elevada de lesões transitórias, lesões que vão ter regressão espontânea. Então, tanto no Brasil, como nas escolas americanas, como na maioria dos outros guidelines do mundo, pacientes abaixo de 25 anos, com citologia ASC-US e baixo grau, a gente vai ficar só em segmento citológico e só vai encaminhar se esse achado persistir. Já as lesões, as citologias com achado de ASC-H, lesão de alto grau, AGC, adenocarcinoma in situ, todas as outras vão para a colposcopia, independente da idade. Então, mas essa paciente não tinha indicação nem de estar no rastreio. Ela não teria indicação de estar no rastreio, porque a nível populacional a probabilidade era pequena. Mas se foi encontrado um achado de elevada suspeição na citologia, a gente deve seguir a mesma conduta. E as gestantes também devem ser avaliadas de acordo com a faixa etária. Então, colhi a citologia da gestante por uma questão oportunística do pré-natal. Quando receber o resultado, manejo igual. Ela vai ser encaminhada para a colposcopia da mesma forma, seguindo os mesmos critérios. O colposcopista, a gente é que vai tomar condutas, às vezes, um pouco mais individualizadas para a situação. Então, biópsia só vai ser feita se houver uma suspeita de invasão, procedimento excisional vai ser sempre evitado, sempre pesando o risco-benefício, biópsia de endométrio, curetagem, procedimentos excisionais tipo veio tratar, esses realmente são contraindicados na gestação. Mas o encaminhamento para a colposcopia deve seguir os mesmos critérios. E é isso. Então, as mensagens finais são entender a história natural do vírus, entender o comportamento do vírus HPV para entender o manejo, porque aí a gente consegue raciocinar em cima dos protocolos, dos guidelines. Então, entender o significado de cada método de rastreamento, entender o significado de cada resultado alterado da citologia ou do teste de HPV, para que a gente consiga tomar condutas individualizadas, né? E não só repetir os protocolos. Os protocolos, os guidelines existem para a gente se guiar por eles, e a gente vai segui-los na imensa maioria das vezes, mas é importante a gente entender cada conduta, cada significado, para que eventualmente a gente possa individualizar as situações e tomar as melhores decisões em cada contexto.